Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu quero continuar com vocês, né? Hoje é a terceira mensagem da série Cidadania a partir de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o tema Compromissados com a Luz. Antes de entrar no texto, eu quero passar com vocês um pouco só do contexto histórico do texto que nós vamos estar lendo, que se encontra em Atos, capítulo 16. Mas o contexto histórico deste texto é que Paulo e Silas, eles estavam hospedados na casa de uma irmã chamada Lídia. Lídia, segundo o texto, era uma mulher temente a Deus, que havia abraçado o evangelho através ali das pregações de Paulo e Silas. Certo dia, quando Paulo, lá na cidade de Filipos, estava indo para um local de oração, eles encontraram uma mulher possessa de um espírito imundo e adivinho. E que por conta deste espírito ser um espírito de adivinhação, os seus senhores utilizavam dessa jovem, dessa mulher, para ganhar muito dinheiro. E essa mulher, segundo o texto bíblico, começou a seguir Paulo e Silas, dizendo e anunciando que eles estavam pregando o caminho da salvação. E diz o texto que por vários dias ela fez isso. Até que um determinado dia, Paulo, cansado desta situação, expulsou o demônio da mulher, em nome de Jesus. Bom, uma vez agora expulso aquele demônio, aquela mulher não tinha mais a capacidade para adivinhação. E os senhores dela, os seus donos, ficaram muito irritados, porque eles pararam de ganhar dinheiro. E aí então, eles pegam Paulo e Silas, arrastam Paulo e Silas até a praça pública da cidade, onde então uma multidão se ajuntou e ali tiraram a roupa de Paulo, de Silas e começaram a açoitá-los. Então nós vamos ler o texto a partir deste momento. Então diz lá verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus.
Pai eterno e poderoso, nós oramos ao Senhor para que fale nesta noite aos nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, possa impactar as nossas vidas, de forma que possamos sair daqui, Senhor, uma nova criatura. Que possamos sair daqui subindo mais um degrau da fé, subindo mais um degrau na santidade, subindo mais um degrau para o serviço do Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados. Esse é o nosso desejo. Que o Teu Espírito ministre a nós. Quanto a mim, eu te peço, Senhor, diminua eu. Quero me esconder atrás de Ti, Senhor. Porque esta igreja está aqui reunida, cada um que aqui veio para Te ouvir, Pai. E que assim seja. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero poder destacar com vocês algumas coisas da passagem dessa história. E eu quero começar no verso 25. Porque o verso 25 começa escrito assim: por volta da meia-noite. É interessante que o verso 25 se inicia apresentando o horário, por volta da meia-noite. O autor quer nos dizer que tudo estava escuro, só havia trevas, mais nada. É isso que o autor está querendo enfatizar. Por volta da meia-noite. Nas trevas não há vida. Todo movimento na escuridão cessa. E nós precisamos entender que nós estamos lendo um texto que está sendo contado e narrado uma história no tempo que ainda não existia a luz. Que a partir das 18 horas era considerado já noite. E agora ele está dizendo que por volta da meia-noite, ele quer dizer que na hora onde as trevas estavam mais densas, onde a escuridão era mais forte, por volta da meia-noite, quando toda a voz se cala, quando o medo toma conta dos corações, quando as trevas dominam, por volta da meia-noite. Ele dá um destaque nisso. E o que eu quero dizer é que nós vivemos dias de trevas. Nós vivemos em uma realidade dominada pelas trevas. E segundo diz a Bíblia, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Isso significa que vivemos dominados por um sistema perverso, onde a vida ela é estancada e a morte é valorizada. No mundo dominado pelo maligno, como diz a Bíblia, e o mundo todo, afirma a Bíblia, está dominado, está sob este poder, o amor é desvalorizado e a indiferença, ela é exaltada. Cada um vive a vida para si mesmo. Não aprendemos a viver a vida em comunidade. Cada um busca o bem para si. Ele não pensa no outro quando vai tomar uma decisão, quando vai fazer uma escolha. Eu diria que atualmente o relógio do tempo parece ter parado por volta da meia-noite. Todos os dias parecem ser dias de trevas. Todos os dias alguém foi assassinado, seja por um celular, por causa de uma moto, de um carro. Todos os dias uma mulher apanha de um homem violento, é morta. Todos os dias a impunidade se firma em nossa sociedade, produzindo insegurança e medo. Nós temos medo do outro que não conhecemos. Nós temos medo hoje em dia de fazer o bem para alguém, porque nós temos medo da pessoa. Eu estava assistindo o jornal, eu acredito que faz 2 dias atrás, talvez alguém tenha visto essa reportagem, uma mulher, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, ela era, acho que professora ou alguma coisa assim, estava voltando
E aí tinha uma criança caída no chão, ela viu a criança, sensibilizada, ela estacionou o seu carro, desceu para ir lá acudir esta criança, e o ladrão que estava escondido na mata, então veio e acabou matando aquela mulher. A mulher parou para poder atender uma criança que estava jogada, mas tudo era uma armadilha. E é por isso que eu digo que parece que o relógio está parado por volta da meia-noite. Nós vivemos dias terríveis, de grande violência, dias de trevas. O descaso com a saúde, com a educação, tem transformado a nossa população, uma população mais doente e violenta. Doente em todos os sentidos, não apenas no físico, doente na mente, doente no coração. Vivemos por volta da meia-noite. Nós vivemos na escuridão. O mundo todo está sob o poder do maligno. E aí a pergunta que eu quero levantar nesta noite, pensando em nosso tema: como posso ser um cidadão do reino de Deus em meio à escuridão? E eu quero poder pensar nisso com vocês a partir então de Paulo, de Silas e do carcereiro que faz parte dessa história. Paulo e Silas, diz o texto em Atos 16, 25, estavam orando por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Paulo e Silas terminaram o dia presos. O dia de Paulo e Silas foi terrível. Não pensa que não tem dias terríveis para nós cristãos. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus na cidade de Filipos. Eles estavam fazendo exatamente o que haviam recebido de ordem do Senhor Jesus. E de pregar o evangelho, todas as pessoas, e de pregar o evangelho. E eles obedeceram, eles estavam pregando o evangelho. E nós achamos que quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, tudo será sempre maravilhoso, tudo virá fluindo só na bênção. Mas o que eles fizeram era a vontade de Deus. Entretanto, homens que não estão abertos para o evangelho, homens que não desejam a luz, homens que não desejam a transformação, porque eles ganham dinheiro na escuridão. E eles acham então que a escuridão é bom, porque na escuridão eu posso tomar o celular do outro e ele nem vai perceber. Na escuridão eu posso passar a nota por baixo da mesa, ninguém vai perceber. E eles não querem a luz. E quando Paulo vem e começa a pregar o evangelho, começa a trazer luz, incomodou estes homens de tal forma que eles então se ajuntaram sobre Paulo e Silas e começaram a açoitá-los. Não foi um dia fácil, não foi animador. E eles acabam terminando o dia presos, com as costas dilaceradas pelos açoites, com os músculos de suas costas possivelmente todos rasgados, inchados, doloridos. E aí então foram colocados na prisão, os pés presos sobre um tronco de madeira, ele e Silas. Mas diante de toda essa circunstância de um dia difícil e a noite que chega com a sua escuridão trazendo ainda mais trevas, esses dois homens oraram e cantaram hinos a Deus. Quando as trevas estão mais densas, os presos que lá estavam ouviram uma voz ecoando por toda a prisão, atravessando as trevas, e era uma música que entoava hinos a Deus, e que em meio às trevas e escuridão trazia esperança. Eram as vozes de Paulo e Silas, orando e cantando, mesmo depois de quase terem sido mortos, mesmo com os músculos inchados, doloridos, pingando sangue pelos açoites, mesmo preso pelos pés em um tronco, como vocês podem ver nessa foto, mesmo em meio a tudo isso, oravam e cantavam, não murmuraram, oravam e cantavam. Às vezes a gente passa por uma provinha tão pequena e nós já começamos a murmurar. Já começamos a reclamar.
Era quase meia-noite, diz o autor. Como quem está dizendo, as trevas da noite escura os abraçava. Mas no coração destes homens era dia ensolarado pela graça de Deus. As trevas podiam estar fora ao redor, mas no coração havia a luz brilhando intensamente. Por quê? Porque estes homens confiavam em Deus. Estes homens não confiavam em homens e nem nas estruturas humanas. Oravam e cantavam porque viviam uma vida com Deus. E somente alguém que conhece Deus intensamente é capaz de sofrer o que eles sofreram e terminar o dia orando e cantando. Porque conhecem o Deus a que estão servindo. Porque verdadeiramente eles creem no Deus que estão servindo. E sabiam que as suas vidas estavam em Cristo. E por isso não se importavam com as circunstâncias. Ainda que os açoites e a prisão fossem resultados do trabalho e do amor deles por Deus. Hoje em dia, nós achamos que por servir a Deus, nós temos o direito de cobrar de Deus bênçãos, né? Hoje em dia, nós achamos que ao servir a Deus, Ele se faz obrigado a encher meu bolso de dinheiro. Não era isso que Paulo e Silas estavam experimentando. Não era esse o evangelho que eles conheceram. Nem sequer sabiam o futuro que agora lhes aguardavam. Estavam presos, com as costas dilaceradas, para serem julgados. Não sabiam se seriam mortos ou não, mas estavam orando e cantando ao Senhor, conforme cantamos hoje, nesta noite. Ele é Deus, não importa as circunstâncias, Ele é Deus. E em tudo, dai graças. Ele é Deus. Nem sempre, queridos, nem sempre colheremos abraços e elogios por vivermos e anunciarmos o amor de Deus. Mas é interessante nessa história, porque não é só Paulo e Silas que estavam lá por volta da meia-noite. Há um outro personagem nessa história, que é o carcereiro. E o texto diz lá em Atos 16, 27, o carcereiro acordou. Por volta da meia-noite, o carcereiro estava o quê então? Dormindo. Se ele acordou, significa que ele estava dormindo. E ele acordou, segundo o texto, porque houve o quê? Um terremoto, que foi tão forte que abalou todas as estruturas daquela prisão. A fundação daquela prisão foi abalada. Por volta da meia-noite, em meio às densas trevas, este homem dormia, porque ele estava descansado, tranquilo. Sabe por quê? Antes de chegar à noite, ele passou em cada cela, verificou se estava bem trancadas, a porta estava bem fechada. Ele passou lá, possivelmente olhou lá para Paulo e Silas, olhou para ver se os pés deles estavam bem presos. Então, todos os prisioneiros estavam muito bem presos. Aí ele colocou a chave, né? Possivelmente lá no seu cinto, não sei, e foi dormir tranquilão. Tá todo mundo trancadinho, cadeadão, as chaves estão comigo, as portas da cadeia, né, bem firmes também, trancadas. Eu não tenho que me preocupar com nada. Vou dormir o sono dos anjos. E foi dormir. Dormiu seguro que tinha o controle de toda situação. Dormiu seguro naquilo que os seus olhos podiam ver. Dormiu seguro nas obras que ele fez. Dormiu seguro nas estruturas humanas, mesmo que a sua vida corresse o risco, porque se algum prisioneiro fugisse, a vida dele seria então tirada como, vamos dizer, um pagamento da sua falha. E ele estava tranquilo, ele verificou tudo. Estava tudo tranquilo. E ele confiou em cadeados, ele confiou naquilo que o homem havia construído, ele confiou naquilo que os seus olhos haviam visto, ele confiou e foi dormir. Mas, diz o texto, Atos 16, 26. E olha, de repente, diz o texto, Paulo e Silas, presta atenção nesse quadrinho, Paulo e Silas oravam e cantavam, porque eles confiavam em Deus. O carcereiro dormia, confiando nas estruturas humanas.
Só que, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. De repente. É interessante, Lucas, ele dá uma ênfase lá por volta da meia-noite e ele dá uma ênfase agora dizendo de repente. O verso está iniciando, nos mostrando que o inesperado aconteceu. O inesperado chegou. A noite escura e densa, ela chegou trazendo o inesperado e provocou um estrago em todo o sistema prisional naquele dia. As cadeias se abriram, as correntes se quebraram e os prisioneiros se encontravam livres. O descanso daquele homem que havia confiado na estrutura humana, que havia confiado no seu trabalho, que havia confiado na guarda que ele tinha sobre as chaves, se tornou para ele agora em pavor. O carcereiro acordou e mergulhou num pesadelo real acordado. As cadeias estavam abertas, os prisioneiros, diz o texto, estavam livres. E então ele deu conta de que ele não tinha o controle sobre sua vida, e ele não tinha o controle mais sobre a história daquele momento, ele não tinha o controle sobre nada, caiu em si. O inesperado mostrou a fragilidade daqueles que confiam em obras humanas, daqueles que confiam no trabalho de homens, daqueles que confiam na sua própria força. Ou como diz o salmista, há pessoas que confiam em cavalos e em seus cavaleiros, mas eu confio no Senhor, meu Deus, amém? Nós temos que confiar em Deus. O inesperado mostrou para aquele homem que a fé dele estava no lugar errado. E talvez você esteja aqui nessa noite. Quem sabe você não foi alcançado pelo inesperado. Quem sabe você está vivendo por volta da meia-noite, o inesperado chegou sobre a sua vida, te surpreendeu com uma notícia de uma enfermidade grave. Quem sabe você foi surpreendido por uma notícia de que agora você faz parte das estatísticas dos desempregados. Quem sabe você foi surpreendido pela perda de alguém muito especial para você. O inesperado pode ter chegado na sua casa, pode ter chegado na casa dos seus familiares. O inesperado é algo que não está sob o nosso controle. De repente, acontece. Você pode ter feito planos, mas de repente você é assaltado. De alguma forma, um terremoto chegou na vida daquele carcereiro e tirou o chão de seus pés, abalou todas as estruturas emocionais daquele homem. Talvez o inesperado chegou na sua vida e causou um terremoto na sua vida. E quem sabe abalou sim também as suas estruturas emocionais. Tirou o chão que estava sobre os seus pés, onde você acreditava estar firmado e confiante. Quem sabe destruiu a sua vida financeira. Pois sim, a tudo que te dava segurança. E aí vem uma pergunta diante disto. O que fazer quando nós somos pegos pelo inesperado? Quando um terremoto chega e nos pega de surpresa. E eu quero mostrar que há duas atitudes diferentes nesse texto. Primeiro, nós vemos ali que o carcereiro se desesperou. Ele estava dormindo, ele acorda. Foi pego de surpresa por algo que para ele era inesperado. O chão saiu dos seus pés, diz o texto assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ao ser atingido pelo inesperado, por aquele terremoto, a única coisa que aquele homem pensou imediatamente foi tirar a sua própria vida, porque ele sabia que ele ia ser julgado e condenado à morte. Não havia luz no caminho daquele homem, porque faltava luz no seu coração. À meia-noite, quando as trevas estavam mais densas, sem luz no coração, só lhe restava tirar a própria vida. Aqueles que não têm a luz de Cristo no coração,
quando o inesperado chega, as trevas se tornam tão intensas que seus olhos não conseguem ver saída, não conseguem enxergar mais nada. E estas pessoas desejam a morte. Muitas caem numa depressão profunda. O medo as fazem desistir da vida, porque falta Cristo, falta luz em seus corações. Se a meia-noite chegou à sua vida, se o terremoto abalou seu emocional, destruiu as suas finanças, atingiu sua família, e você hoje está aqui sem esperança alguma, eu quero dizer para você, não se desespere. Não tente tirar sua vida. Esse não é o caminho. Não acredite que o fim chegou, porque a história não acabou. Deus quer trazer luz para a sua vida. Deus quer trazer ordem para o caos da sua história. Veja o exemplo de Paulo e Silas, quando o terremoto chegou. É interessante, eu fiquei lendo esse texto em Atos 28, Agora diz, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Paulo e Silas, que tinham a luz em seus corações, como eu disse, mesmo em meio a todas as trevas, a luz de Cristo brilhava dentro deles. Eles estavam irradiando a luz de Deus. E por eles terem a luz, eles permaneceram na luz. Entenda o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Você fala, por que permaneceram? O texto diz, estamos todos aqui. Vamos ser sinceros. Eu acredito que eu faria isso, se eu estivesse lá. Eu estou lá com meus pezinhos presos, estou orando e cantando, Quão grande é meu Deus. Aí vem um terremoto, abala tudo. Aí de repente eu me vejo livre. Eu vou falar, obrigado Jesus, saio correndo. Não é verdade? Você não faria isso? Eles ficaram, permaneceram na luz. Ninguém lá falou, vamos embora. Será que o Silas não falou baixinho? Paulo, vamos embora, O texto diz que eles ficaram. E vou dizer outra coisa. O texto não diz que foi resposta de oração aquele terremoto. Nós somos tendenciosos a achar que foi uma resposta de oração. O texto não diz que foi resposta de oração. Não menciona no texto que foi uma ação de Deus para libertar Paulo e Silas. Aliás, o terremoto não libertou só Paulo e Silas, libertou todos os presos. Inclusive haviam presos ali que estavam legalmente, se assim posso dizer, presos, Estavam ali por méritos, criminosos, pessoas perigosas, e que agora estavam todas livres diante daquele terremoto. Acredito que meio apavorados, sim, porque diz que o terremoto foi muito forte, mas estavam livres. O problema nosso é que nós somos tendenciosos a pensarmos que todas as portas que se abrem diante de nós é Deus, e nós não avaliamos tudo da forma correta. Nem tudo que agrada os nossos corações provém de Deus. Cuidado. Às vezes o aumento salarial que você almeja, uma promoção profissional, ela pode estar amarrada, atrelada, condicionada a algumas práticas ilegais ou mesmo imorais que desagradam a Deus, que portanto você deve dizer, eu não vou entrar nesta porta. Mas nós somos tendenciosos sempre a pensar, opa, vai aumentar meu salário, eu vou ganhar uma promoção. É de Deus. Cuidado, cuidado. O diabo vai fazer agrados para você se ele puder tirar você do caminho de Deus. O terremoto não só libertou Paulo e Silas, como eu disse. Mas aí a pergunta, por que eles permaneceram ali? E eu fiquei pensando, e eu vou levantar duas respostas. Paulo e Silas lá, confiaram em Deus e permaneceram. O carcereiro confiou na estrutura humana, desesperou. E Paulo e Silas permaneceram, então eu vou apresentar aqui as duas ideias que eu imagino por quê. Primeiro, sabiam que as suas vidas estavam nas mãos de Deus e não dos homens. A confiança deles em Deus era tão grande, tão certa, que eles sabiam que ninguém poderia tocar em suas vidas, se Deus não permitisse. Eles sabiam que eles estavam guardados por Deus, e que não era o governo de homens que iria mudar a vida deles diante de Deus, que iria mudar a história deles diante de Deus.
E aí eu quero dizer para você nesta noite, você não deve temer nada, porque a sua vida está em Deus. O Deus que servimos é o Deus criador de todo o universo, de toda a terra, de toda a vida. O Deus que servimos é o Deus que tem o poder absoluto sobre tudo. Portanto, a sua vida está nas mãos do Deus único, vivo, criador e Deus absoluto em poder. Amém? Então não temos que temer nada. E isso serve também para o futuro desse país, né? Não importa quem vai ganhar. Confie sempre em Deus. Porque seja Haddad, seja Bolsonaro, nós continuaremos servindo a Jesus Cristo. E Ele será sempre o Senhor. Perigosamente nós temos a tendência de queremos confiar, assim como o carcereiro, no nosso plano de saúde. Nós queremos confiar na nossa aposentadoria, no nosso trabalho, pinga lá todo mês o dinheiro, a gente começa a confiar. Não deixa seu coração se apegar nisso. Eu não estou dizendo que você não deva fazer um plano de saúde, um plano de vida, enfim. Não, se deve fazer. Se é possível, faça. Mas não coloque o seu coração, a sua fé nisso. Confie sempre em Deus. Porque se o inesperado chegar na sua vida e a tua fé estiver em Deus, você vai orar e cantar e não vai tentar se suicidar. Amém? A segunda questão que eu quero rapidamente falar é que a adversidade, ela gerou a oportunidade para que Paulo e Silas demonstrassem o amor de Deus. Nós precisamos compreender que muitas vezes a adversidade que chega até nós, as dificuldades, o terremoto causado em nossas vidas, podem ser sim uma oportunidade de mostrar a nossa fé em Deus, o Deus vivo. Não é tempo de nos desesperarmos, mas é tempo de orarmos e cantarmos, para que nós possamos permanecer na luz. Quando as trevas chegarem, que a tua luz possa se tornar mais intensa, mais forte, para que outros vejam a luz de Cristo em você. Paulo e Silas tinham a luz de Cristo em seus corações, e por isso, ainda que houvesse trevas ao redor deles, eram capazes de caminhar na luz. Por isso, não se deixaram ir pelo mais fácil, sair correndo daquela prisão, porque eles sabiam que eles estavam ali para ser julgados e precisavam passar pelo julgamento, e não era fugindo que eles iriam dar um bom testemunho, como muitas vezes nós somos tendenciosos a querer fazer. Não, vamos permanecer. Nós precisamos provar a nossa lealdade, nós precisamos provar a nossa inocência, nós precisamos ficar. E quando eles decidiram ficar, o que eles estavam fazendo anteriormente, orando e cantando hinos a Deus, fez com que aquele carcereiro que não tinha luz no coração, que no desespero ia tirar a sua vida, ao ouvir a voz de Paulo, de nós estamos aqui, aquele homem olhou, e aquele homem percebeu que havia algo de diferente, que aquilo que eles cantavam, agora era uma verdade, porque eles não fugiram. Daquela forma, Paulo e Silas testemunharam o Cristo de verdade, porque nós podemos orar e cantar, mas se nós fizermos as escolhas mais fáceis na vida, e que não são, muitas vezes, os caminhos de Deus, de nada vale a nossa oração e nosso louvor. Porque as pessoas vão olhar e dizer, ele ora e canta para Deus, mas na hora que ele vai para o trabalho, ele parece mais filho do capeta. Não vale nada. Testemunho é ruim. Mas Paulo e Silas fizeram a escolha certa. Não, nós não vamos fugir, nós vamos permanecer aqui. E porque eles ficaram em meio àquela adversidade, escolheram o caminho mais difícil, se sujeitaram às leis dos homens, mas dessa forma honraram o nome de Jesus. E amar a Deus é ser justo quando se é injustiçado, para que Cristo seja glorificado. Amar a Deus é fazer o certo, mesmo quando o certo pode custar o nosso emprego, pode custar uma amizade, pode custar a própria vida, como estava custando para Paulo e Silas. Mas é assim que Cristo será visto em nós. Amar a Deus é jogar o lixo no lixo. Isso é fazer o certo. É amar o próximo. Amar a Deus é respeitar o outro. Porque o outro é um poema de Deus.
Amar a Deus, a gente sabe como fazer. Precisamos fazer. Então, quando a adversidade chegar sobre a sua vida, use-a para demonstrar o amor de Deus. O resultado de Paulo, por isso, de permanecer na luz, de não ter escolhido o caminho fácil, de não ter escolhido fugir, aparece aí, ó, o carcereiro pediu luz. O carcereiro pediu luz. Havia trevas no coração desse homem. Ele pediu luz. Quando você permanece na luz, quando você permanece em Cristo, diante das bifurcações da vida, quando você decide, eu não vou fazer caixa 2, quando você decide, eu não vou falsificar um documento, eu não vou sonegar o imposto, eu não vou mentir, eu não vou... Quando você decide viver a verdade de Deus, as pessoas verão luz em você, então elas virão até você e vão fazer a pergunta que fez o carcereiro. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora, saiu daquele lugar que estava todo, vamos dizer, destruído, e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele estava prestes a tirar a vida, desesperado, viu o testemunho daqueles homens, e ele entendeu que aqueles homens eram fiéis. Se Paulo e Silas tivessem corrido e fugido, aquele homem tinha se matado. Era um homem a menos no céu. Mas eles fizeram o certo, e aquilo redundou na salvação desse homem. E ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e de suas casas. A melhor maneira de nós exercermos, querido, a nossa cidadania em nossos dias, é exercendo a nossa cidadania celestial aqui e agora. Precisamos permanecer na luz para que as pessoas não sejam engolidas pelas densas trevas que cobrem o mundo em que vivemos. Permanecer na luz é viver os valores do reino de Deus em nossos dias, de forma que aqueles que estão desesperados encontrem esperança concreta em Cristo Jesus através de nós, que a luz de Cristo possa brilhar através de sua vida, ao ponto de alguém chegar até você e dizer: o que devo fazer para ser salvo? E aquele homem só alcançou a salvação porque Paulo e Silas permaneceram. Precisamos permanecer na palavra de Deus, precisamos permanecer na luz. A vida de Paulo e Silas projetou luz para o carcereiro perceber que a sua fé estava no lugar errado, e então humildemente ele chegou até eles e fez a pergunta. E aí eu quero finalizar, diz assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Olha só, carcereiro, pensa no carcereiro, o cara que tem prazer de ir lá e trancar, né? Agora ele pega aqueles homens, por quê? Ele teve um encontro com Cristo, através de dois homens que não fugiram, mas que permaneceram firmes na luz, que se dispuseram a colocar a própria vida em risco e ser julgados pelo Império Romano, ainda que morressem, mas eles não foram embora, porque eles sabiam que eles precisavam provar a sua inocência. Não escolheu o caminho fácil, não escolheu o atalho, ficaram, e porque eles ficaram, aquele homem conheceu a Jesus, e quando o carcereiro conheceu a Jesus, o carcereiro foi transformado por Cristo. Ao ser transformado, aquele homem lavou as feridas deles. Até então eles estavam largados, mas a transformação de uma pessoa por meio do Evangelho traz mudanças sociais. O carcereiro agora vem como um ser humano transformado, lava as feridas de Paulo, de Silas. E ainda diz o texto: em seguida, ele e todos os seus, da sua casa, foram batizados. Então, olha só o que ele fez agora com os prisioneiros: os levou para a sua casa e serviu-lhes um belo churrasco, picanha para todo mundo, e alegrou-se. Isso é evangelho. Se nós estamos falando de cidadania, cidadania vai acontecer a partir do momento que eu e você, como cidadãos do reino de Deus,
assumirmos um compromisso verdadeiro com esta palavra, vivemos uma ética verdadeira cristã, não caindo nesse negócio de dar jeitinho, vou fazer por baixo dos panos, para agradar o meu coleguinha, meu amigo, meu patrão, minha empresa. Mas quando eu assumo um compromisso de verdade com Cristo, e eu projeto luz para as pessoas, elas vão sendo transformadas por este evangelho, e na medida que elas são transformadas, elas vão proceder de forma diferente. O carcereiro, o que ele podia fazer? Tratar melhor os prisioneiros, e foi o que ele fez. Se o vereador se converter, o que ele vai fazer? Ele vai agir mais pensando no povo e criar leis que ajudem o povo. Se nós queremos transformar a cidade, nós vamos transformar levando Jesus, amor de Cristo, porque é Cristo que transforma. Amém? Então eu quero desafiar para uma reflexão. Você tem sido um cidadão do reino de Deus, em meio à escuridão, orando e cantando a Deus? Ou você tem descansado nas obras das suas mãos? Você está descansado em si mesmo? Ou você tem orado e cantado ao Senhor em meio a toda essa escuridão que vivemos? Qual é a sua atitude quando de repente o inesperado te surpreende? Você se desespera como aquele carcereiro? Ou você permanece firme na luz como Paulo e Silas? Porque você conhece o Deus a quem você serve. E como cantou nessa noite, não importa, né? Se é doença, não importa o que vier, Deus é Deus. Deus é Deus para você sempre. Você tem permanecido na luz? Ou você está buscando por aí o caminho mais fácil, diante das pressões da vida? Tentando agradar os amigos, fazendo escolhas erradas? E a última questão, você que está aqui nessa noite, para que você possa projetar luz, você precisa, primeiramente, ter a luz em você. E a Bíblia diz que Jesus é a luz. Ele afirmou isso. Eu sou a luz do mundo. E para você poder projetar luz, primeiramente você precisa entregar sua vida a Jesus. Eu quero convidar todos a fechar os olhos neste momento. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.